Shalom, queridos! Leitura bíblica, hoje dia 27 de maio, o nosso texto está no livro de Números, no capítulo 36. E este é o último capítulo de Números, então hoje a gente encerra mais um livro, mais uma vitória para conta. Vamos lá? Chegaram os cabeças dos pais, da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José. E falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel. E disseram: Yahvé mandou dar esta terra a meu senhor por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado por Yahvé que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim, se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. E assim, a sua herança será tirada da tribo dos nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado de Yahvé, dizendo: A tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que Yahvé mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres, a quem bem parecer aos vossos olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança dos seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um à sua parte. Como Yahvé ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noá, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos dos seus tios, das famílias dos de Manassés, filho de José. Elas foram mulheres assim, e a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou Yahvé pela mão de Moisés, aos filhos de Israel, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Salmos. Hoje vamos ler o Salmo de número 80. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Yahvé, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Fazem-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste a vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra e com os cedros de Deus se tornaram seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Por que quebraste, então, os seus valados, de modo que todos os que passam por ela vindimam? O javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha. E a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face.
Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Deste modo, não iremos de após ti, guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Yahvé, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Isaías, capítulo de número 28. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai e que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, e como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, violentamente a derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como o figo antes do verão, que vendo-o alguém e tendo-o ainda na mão, o engole. Naquele dia, Yahvé dos exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes do seu povo, e será espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que se fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa de bebida forte, são absorvidos do vinho, desencaminhando-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria ciência? A quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado? Ao arrancado do seio? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra de Yahvé lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra de Yahvé, homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Yahvé: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias e todas as noites. E será que somente o ouvir tal notícia causará grande perturbação, porque a cama não será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque Yahvé se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, porque as vossas ligaduras se não façam mais fortes, porque já ouvi o Senhor Yahvé dos exércitos falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e esteu roa
todo dia sua terra? Não é antes assim? Quando já tem gradado a superfície, então espalha nela a ervilhaca e semeia cominhos, ou lança nela o melhor trigo ou a cevada escolhida ou o centeio, cada qual em seu lugar. O seu Deus ensina e instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaca não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos se passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e os cominhos com um pedaço de pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do carro, nem se quebra com os cavalos. Até isto procede de Yahvé dos exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Amém? Vimos os nossos textos então de hoje, que em Números, mais uma vez a questão da obediência. Deus tinha um acordo com as filhas herdeiras. Era para que elas se mantivessem dentro da mesma linhagem, da mesma tribo. Então elas receberiam a sua herança, sim, apesar daquele pai só ter tido filhas e não filhos, elas receberiam a sua porção, desde que se elas mantivessem dentro da mesma linhagem, da mesma tribo. Então, quando nós obedecemos os acordos, os mandamentos que temos com o Senhor, a nossa herança vem. Nós não perdemos a nossa herança quando nós obedecemos. E no Salmo 80, o salmista fala diversas vezes: resplandece o teu rosto. Ele traz à memória aquela oração que nós aprendemos lá em Números, no capítulo 6, que Deus ordena a Arão que abençoe os filhos de Israel, dizendo que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o rosto sobre ti, que Yahvé tenha misericórdia de ti e te dê shalom, te dê a paz. Então, ele traz à memória a bênção que Deus ordenou na hora de fazer as suas súplicas. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra e orar a palavra, porque Deus tem compromisso com a palavra que Ele falou. Amém? É isso que nós temos que aprender. O Senhor tem compromisso com a palavra, nós devemos ter e devemos orar a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em todo o tempo. Amém? Shalom!